A história da Elizabeth, então, ela vai nascer na Bélgica em 1926. Os seus pais eram missionários, por isso que ela nasceu naquela região, mas depois, assim, com meses de vida, eles retornaram para os Estados Unidos e ela se naturalizou norte-americana. E a Elizabeth Elliot, então, como filha de missionários, ela teve uma educação cristã, ela foi ensinada da palavra de Deus. E quando ela chegou à idade escolar, ela prosseguiu seus estudos, porque ela tinha um desejo de servir a Deus, ela tinha um desejo de aprender do Senhor. Ela acabou indo para a faculdade depois para estudar a língua grega, para estudar a gramática e a questão teológica, porque ela tinha um desejo muito profundo de ser uma tradutora da Bíblia. E a história dela vai se cruzar com a história de Jim Elliot. Jim Elliot também tinha um chamado e na escola, na faculdade, quando ele estava estudando, o Jim era amigo do irmão da Elizabeth, e num final de ano, em vez de retornar, não tinha como retornar para casa, ele resolveu passar com a família da Elizabeth, e a Elizabeth estava presente. Então, foi ali que eles se conheceram, começaram a conversar sobre o seu chamado, cada um. O Jim, ele falou para Elizabeth que ele tinha um chamado para trabalhar com as tribos indígenas, mas ainda não sabia aonde que Deus ia colocá-lo. Ele realmente tinha aquele desejo de levar o evangelho a tribos não alcançadas, mas a Elizabeth não sabia ainda qual que era o chamado que Deus tinha com ela, para onde que Deus ia mandá-la e qual que era o destino realmente do seu ministério. E aí os dois ficam orando, cada um orando, estudando, e ela depois vai partir para o Canadá para continuar aperfeiçoando os seus estudos, porque ela tinha esse interesse de estudar muito a linguagem para ser uma tradutora da Bíblia, e ela tinha essa facilidade. E lá no Canadá, Deus acaba falando com ela e ela percebe que a missão que ela tem também é junto com os índios. Então ela acaba indo realmente, se mudando para o Equador, onde já estava o Jim trabalhando. Eles estavam lá trabalhando com a tribo Quichua, onde essa tribo já tinha um conhecimento da palavra de Deus. E eles vão para essa região lá, onde eles vão acabar depois se casando em 1953. E começam a fazer esse trabalho, desenvolver. Ela tinha uma grande facilidade com línguas, então ela conseguia entender os dialetos das tribos indígenas, ela aprendia com muita facilidade. E como ela conseguia aprender com facilidade, ela também fazia a tradução da palavra, conseguia fazer a tradução para a linguagem daquelas tribos. E realmente seguiu sempre naquele trabalho auxiliando seu marido. Jim, antes de realmente se definir por um trabalho com as tribos indígenas, ele recebeu inclusive uma proposta para seguir auxiliando no pastoreio de uma igreja e acabou rejeitando porque ele acreditava que o ministério que Deus estava chamando ele era com os índios. E passado algum tempo que eles estavam com essa tribo, eles ficaram sabendo de uma tribo dos Aucas, que era uma tribo que ainda não havia sido alcançada por ninguém, não tinha ainda um contato com os homens brancos nessa época, não tinha um contato com outra cultura, era uma tribo isolada na região leste do Equador. E ele colocou no coração dele o desejo de alcançar essa tribo. Só que essa tribo, ela era uma tribo muito violenta. Era uma tribo que se falava, haviam já muitas mortes de pessoas em natividade desses indígenas. Então, eles eram muito violentos, inclusive dentro do próprio grupo dos índios, entre eles, entre tribos rivais. Então, eles eram tinham muita violência, eles matavam muitos outros, eles não tinham muita piedade. Então, era uma tribo muito difícil e uma tribo que ainda não tinha sido alcançada, não tinha alguém chegado até eles devido a essa situação. E como eles eram tribos nômades, eles não ficavam só numa região, eles acabavam usufruindo da questão natural daquela parte da floresta onde eles estavam. Quando eles consumiam, eles partiam para outra região e faziam as suas construções em outra região, e assim eles circulavam. Então eles não eram uma tribo que ficava sempre no mesmo lugar, eles circulavam a região. E o Jim, ele e a Elizabeth, que estão trabalhando com outra tribo indígena, começaram a colocar no coração
de alcançar essas tribos. E aos poucos, outros grupos, outros casais de missionários foram se juntando a eles nessa missão, nesse trabalho indígena. Então, ao todo, foram 5 casais de missionários nessa região do Equador que começaram a fazer esse trabalho com os índios. E junto desses casais tinha um que era piloto de uma aeronave, eu não sei dizer o nome exatamente do modelo, mas como um planador, desse tipo assim, e começaram a fazer voos panorâmicos na região para identificar onde que era essa tribo que estava, onde que essa tribo estava fixada, para eles terem esse certo contato. E começaram aos poucos sobrevoar a região até que eles identificaram, com o passar do tempo, onde havia uma certa habitação, identificaram que ali tinha essa tribo, que era a tribo dos Aucas, que ainda não tinha sido alcançada. E eles ficaram muito felizes por ter alcançado, só que era uma linguagem que eles nunca tinham descoberto, eles não tinham tido contato com outras pessoas, né, o homem branco em si. Então não tinha alguém que traduzisse essa linguagem para eles fazerem essa comunicação. E passado algum tempo, alguns meses, uma índia dessa tribo, que havia saído dessa tribo, que havia sobrevivido ao massacre da sua família, né, por esses índios, ela vai acabar indo parar na missão onde estava o Jim e esses outros missionários, e a Elizabeth. E lá, como ela conhecia a língua e por insistência dos missionários, ela acabou ensinando algumas palavras, contando um pouco sobre a cultura dessa tribo. E, inclusive, ela não queria que os missionários chegassem até essa tribo, porque era uma tribo muito violenta, era uma tribo que matava muito. E por fim, eles acabaram percebendo daquilo como uma forma de Deus estar falando com eles, de estar guiando, orientando eles, para que eles continuassem aquele trabalho com os indígenas. E passou meses que eles estavam ali sobrevoando essa região. O piloto, que era um dos missionários, teve uma ideia de usar um balde com uma corda. Então, dentro desse balde, eles colocavam ali sal, porque era uma tribo que não conhecia temperos, não usava sal. Então, colocavam sal, colocavam alguns objetos, fitas coloridas, e sobrevoavam essa região onde estava a tribo, de modo que aquela corda alcançasse o chão. E eles ficavam sobrevoando com a aeronave por cima. Com o tempo, os índios primeiro se assustavam, mas depois, com o tempo, eles começaram a ir curiosos, saber o que tinha dentro daquele balde, e começaram a retirar as coisas que eles estavam levando, que os missionários estavam levando e deixando nessa tribo, porque não tinha um contato mesmo pessoal, das pessoas estarem próximas. E com o passar do tempo, eles continuaram fazendo esse processo, sempre levando mais utensílios, mais materiais diferentes, até que eles começaram a perceber que o balde estava subindo com materiais dos índios. Os índios estavam depositando colares, carnes de caça. Eles estavam tendo uma comunicação com aquela tribo, que era uma tribo isolada, que não tinha essa comunicação. E aí, com o passar do tempo, eles seguiram orando, sempre pedindo que Deus desse uma orientação para eles ali, que eles continuassem aquele caminho, aquele trabalho com aquela tribo indígena. Eles queriam muito levar a palavra do Senhor para aquela tribo ali. E no final de ano, numa virada de ano, eles decidiram que já era o tempo que eles pudessem, então, chegar, alcançar essa tribo, já que eles já tinham tido meses de contatos, estavam orando já estavam trabalhando com outras tribos indígenas há mais de 2, 3 anos. Então eles achavam que por isso eles conseguiriam fazer esse contato. E nesta viagem, daí não foram as mulheres, as 5 mulheres, que muitos deles já tinham filhos, tinham inclusive algumas com crianças pequenas. Elizabeth tinha uma filhinha pequena, ela e Jean, que era a Valerie. A filhinha tinha 10 meses apenas. E quando eles fizeram essa viagem em janeiro de 1956 para alcançar essa tribo indígena dos Aucas, que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. E as mulheres estavam muito reticentes, não queriam que os maridos fossem, porque era uma tribo violenta, eles já sabiam que era uma tribo que matava muito, era a tribo que mais se ouvia falar de mortandade na região, então elas estavam muito apreensivas. E elas pediram então que os maridos fossem, mas que levassem
armas para se defender, então, já que eles estavam indo para essa tribo que eles não conheciam, para que eles pudessem preservar suas vidas. E eles acabaram aceitando levar armas, porém, eles disseram que não iriam, que eles só iriam utilizar se caso eles fossem atacados. Então, e levaram um sistema de rádio que eles pudessem se comunicar com as esposas da região onde eles estavam, no Equador, onde estava essa tribo indígena. E aí chegaram próximo ao rio, conseguiram pousar nessa região. Esses 5 missionários e mais 4 missionários ficaram nesse local e começaram a perceber que primeiro veio 2 mulheres indígenas e um homem. E chegaram próximo para ver, porque era uma aeronave, era algo desconhecido deles, do mundo deles. Então era algo assustador para eles também. Começaram a chegar, tiveram esse primeiro contato. Como esses missionários sabiam algumas palavras apenas nesse dialeto, tentaram fazer uma comunicação, mas eles perceberam que o dialeto deles era muito maior, de dificuldade, eles não conseguiam compreender aqueles índios que tinham tido esse primeiro contato. Eles ficaram felizes inicialmente, o índio até começou a olhar muito para a aeronave, estava muito agitado, e eles resolveram levar esse índio na aeronave para fazer um passeio ali, para conhecer como é que era uma aeronave. E esse índio, durante esse sobrevoo, ficou muito agitado, muito agitado. Quando chegando em terra, esse índio ficou muito abalado, e eles acabaram saindo, esse índio, mais as outras índias, mulheres que estavam juntos. E os missionários não sabiam o que eles estavam querendo dizer, não tinham conhecimento, estavam bastante assustados com aquilo e ficaram aguardando. O que aconteceu depois disso, desse primeiro encontro, onde eles estiveram juntos com essa tribo indígena, com esse homem, com essas mulheres, eles acharam que estavam tendo uma comunicação, estavam aguardando o momento de que eles pudessem adentrar mais a mata ou alcançar onde que estava a tribo, os demais componentes da tribo. E as mulheres, e sempre passando a situação para as mulheres que estavam em outra base, em outra tribo, uma missão onde eles estavam ali trabalhando, passando para elas o que estavam fazendo, o que estava acontecendo naquela situação. E em um desses dias, eles observaram, sobrevoando um pouco antes, que a tribo onde eles estavam esperando para se comunicar, na tribo havia ficado apenas mulheres e crianças. E eles acreditavam que os homens estavam vindo ao encontro deles nas margens do rio, onde estava ali a aeronave que levou eles e os missionários, 5 missionários que estavam ali. O que aconteceu é que eles não tiveram mais, de repente, as mulheres não tiveram mais retorno dos seus maridos, não tiveram mais informação do que estava acontecendo, eles não deram mais contato com as suas famílias. Elas começaram a ficar preocupadas, pediram auxílio a uma missão de socorro mais próxima para tentar ver o que tinha acontecido, para alcançar esses missionários que estavam desaparecidos. Pediram auxílio também do governo dos Estados Unidos. Isso acabou saindo no jornal nos Estados Unidos, foi manchete. Os pais do Jim vieram também para auxiliar na procura, mobilizaram as autoridades na procura desses 5 missionários que estavam desaparecidos nesse tempo aqui no Equador, que tinham ido tentar um contato com essa tribo indígena. E passado alguns dias eles chegaram até onde estavam os missionários, e na verdade esses missionários haviam sido mortos por essa tribo indígena. Então esses 5 missionários tinham armas para se defender, mas acabaram escolhendo não se defender quando foram atacados por essa tribo dos Aucas, foram mortos a golpes de lança. Estavam os seus corpos próximo ao rio, onde eles haviam tido esse contato com os índios. A aeronave onde eles estavam foi destruída por esse grupo de índios. E foi algo muito chocante na época que aconteceu, em 1956, né, quando esse grupo de missionários foi assassinado por essa tribo indígena, foram mortos por essa tribo indígena. Então aí começa a situação mais difícil que nós podemos dizer, começa de fato a história da Elizabeth. Então até então estou contando para vocês como é que ela chegou até
esse momento da vida dela. A partir daqui é que realmente o que Deus tinha para ela começou a se desenvolver. Então imagine a situação dessas mulheres, muitas tinham, uma delas estava gestante, estava grávida nesse período, perdeu seu esposo. A Elizabeth com a filhinha de 10 meses apenas, quando o Jim foi assassinado por essa tribo. Então foi algo assim muito chocante na época. Muitos meios de comunicação consideraram como um desperdício de vida, como se esses missionários tivessem desperdiçado as suas vidas. E para elas, para as mulheres que haviam perdido seus maridos, né, esses 5 casais, apenas uma delas não tinha filhos, outros tinham filhos pequenos. Nate, que era o piloto da aeronave, que também era um missionário, tinha deixado filhos pequenos. Então foi algo muito chocante na época, o que para elas ficou. E a Elizabeth, ela coloca que nessa época, quando ela, antes de saber a notícia do que havia acontecido, Deus havia falado com ela, uma mensagem do livro do profeta Isaías, né, que se passares pelas águas, elas não se submergirão, e ela orava em cima desse versículo para que as águas não realmente submergissem ela por aquela situação que eles estavam passando. E foi algo assim muito dramático a história que aconteceu, foi algo muito chocante que aconteceu, esses missionários sendo assassinados ali, ter uma brevidade muito de vida, assim, foi algo muito triste que aconteceu com eles. Imaginar que as mulheres que estavam ali, os seus filhos que estavam ali esperando que os seus pais retornassem e de repente não retornam mais, e de uma maneira muito, muito trágica mesmo a morte desses missionários. E aí a gente pensa assim, bom, aconteceu que essas mulheres voltaram para os Estados Unidos e acabou o trabalho delas, acabou a vida delas, acabou o chamado delas, principalmente Elizabeth, que tinha um chamado realmente para trabalhar na missão com esses indígenas. E a gente pensa assim, bom, acabou o ministério, acabou o sonho, acabou, tudo acabou, porque o sofrimento que elas estavam naquele momento vivendo. E ela escreve, depois ela conta a história, a biografia, em que em nenhum momento ela questionou a Deus por aquilo que aconteceu, porque se Deus quisesse, teria chovido no dia, se Deus quisesse, aconteceria alguma coisa que tivesse impedido a viagem deles até lá. Mas, enfim, né, tudo aconteceu como estaria no plano de Deus de acontecer, o que a Elizabeth escreve. Só que 2 anos depois, passado dessa situação onde seu marido havia sido morto, a Elizabeth, já com a sua filhinha de 3 anos ali, um pouquinho mais, 2, 3 anos, retorna para a missão para trabalhar, porque deu o desejo dela de alcançar, ela orava muito para que Deus possibilitasse ela alcançar a tribo dos Aucas, esta tribo que havia matado seu marido e aqueles outros 4 missionários. E ela parte para a selva, num grupo de missão. Em primeiro lugar, ela estava nessa missão e sai, juntamente com a sua filhinha. Junto com ela vai se somar a Rachel, ou Raquel, né, na tradução, que era irmã do Nate, que era o piloto da aeronave. E as duas mulheres e uma criança de 3 anos, uma menininha de 3 anos, saem da região de missão e encontraram mais 2 mulheres indígenas que conseguiram ter um certo contato com a língua. A Elizabeth conseguiu conhecer, e essas 2 mulheres com uma menina de 3 anos partem para a selva, para a tribo que havia assassinado o seu marido. Então, a coragem dessas mulheres de acreditar no chamado que Deus tinha na vida delas, e acreditar no chamado que Deus havia, que tudo que Deus havia investido na vida delas não era em vão, e que aquele trabalho, que aquela missão não terminava ali, não era a morte dos seus maridos que acabaria com o projeto que Deus tinha para ela. Então ela parte, a Elizabeth, a Rachel e mais a filhinha de 3 anos. Então imagina a situação delas adentrando a região até que elas conseguissem ter um contato com essa tribo que ninguém queria, ninguém chegava próximo, ninguém tinha essa coragem de chegar.
e principalmente o risco da vida delas, que elas estavam indo para dentro da mata com essa tribo para falar do amor de Jesus, justamente uma tribo que havia assassinado aqueles que elas amavam. E ela parte, né, e vão, e conseguem alcançar, chegar nessa tribo. Tem uma grande dificuldade, depois ao tempo eles vão sendo aceitos. E elas foram aceitas nessa tribo indígena e moraram 2 anos com essa tribo indígena. Porque justamente os seus maridos deram a sua vida em sacrifício, porque algo que para os índios também foi algo que chocou eles, porque eles poderiam ter se defendido e não se defenderam. Eles ofereceram a sua vida em sacrifício, realmente para que o amor de Deus alcançasse aquela tribo naquele lugar. E a Elizabeth, então, junto com a sua filhinha de 3 anos, mais a Rachel, ficaram morando com essa tribo indígena. Imaginem morar com a tribo que assassinou seu marido, que assassinou seu irmão. E elas ficaram durante 2 anos, a Elizabeth ficou 2 anos, a Rachel ficou a vida inteira depois trabalhando com as tribos indígenas, mas ficou por 2 anos com essa tribo. Essa tribo, os mesmos que haviam matado seu marido, foram evangelizados, alcançados pelo amor de Deus. A Elizabeth fez uma tradução da Bíblia, conseguiu trazer na linguagem daqueles indígenas ali, conseguiram evangelizar aquela tribo que nunca havia ninguém conseguido chegar àquele lugar. E aí a gente fica pensando na coragem de 2 mulheres e uma criança em levar a palavra num lugar onde elas poderiam ter perdido a sua vida. E a Elizabeth escreve muito quanto ao plano de Deus, que acreditava, que confiava no plano de Deus, confiava que tudo acontece por plano de Deus. Então ela ficou desse tempo, depois ela retornou para outro grupo de indígenas. Essa tribo acabou depois trocando, inclusive, de nome, depois que foi trabalhado pelo Evangelho. Eles não passaram mais a ser chamados mais de Awarani. Foi a tribo que mudou o nome, porque eles não queriam mais ser chamados daquela tribo dos Aucas, que significava selvagem. E, inclusive, um dos que matou ali, que foram os que estiveram juntos na morte dos maridos ali, daqueles 5 missionários, acabou se tornando um pastor naquela aldeia, né? Foi ensinado, a ponto de que, passados anos passaram, esse índio acabou batizando a filha da Elizabeth, a Valerie, no mesmo rio onde o seu pai havia perdido a vida por aquela tribo indígena. Então, a história da Elizabeth, assim, é extraordinária. Ela fica esse tempo, a capacidade de estar ali, de amar, de perdoar, porque ela coloca nos seus livros, depois, porque ela ficou durante esse tempo, e ela ficou até 1963 trabalhando com os indígenas, trabalhou 2 anos com essa tribo, depois ela volta para os Quechua, e volta depois em 1963 para os Estados Unidos, e lá ela escreve um livro, se eu não me engano, Através das Asas do Esplendor. Esse livro lhe conta a biografia do Jim Elliot e mais desses 4 missionários, da história que aconteceu com eles. Conta a biografia da Elizabeth. Ela escreve, tem um livro dela também que fala assim, A Razão do Sofrimento, e ela explica que o sofrimento é a maneira de nós ouvirmos o grito do Espírito de Deus falando conosco, porque ela diz que as dificuldades, na sua palavra Deus fala, nas dificuldades Deus afirma, mas no sofrimento Ele grita no nosso interior. Então ela coloca a questão do sofrimento nesse livro, o porquê do sofrimento, e em nenhum momento ela questiona Deus, em nenhum momento ela questiona Deus por que aquela situação aconteceu, mas ela crê no plano de Deus para a vida dela, ela crê que aquilo era um projeto de Deus. Então, crê que os seus maridos ali, que o seu marido não
não foi assassinado, mas deu a sua vida em sacrifício para que aquele povo pudesse ouvir falar de Jesus. E aí você fica pensando, puxa, 5 homens não conseguiram chegar naquela tribo e levar o evangelho, e 2 mulheres e uma criança. O Senhor levou no meio daquela tribo para que elas pregassem o evangelho, para que elas levassem Jesus, e principalmente, né, posso dizer que a Elizabeth ali é a mulher que realmente viveu o perdão, porque perdoar os assassinos do seu marido e pregar o amor de Jesus para uma tribo, né, entender o que era o amor, porque era uma tribo que tinha no seu costume sempre a vingança, sempre, se um matava, eles iam lá e se vingavam, matavam uma aldeia inteira. Então era uma tribo muito baseada na vingança, e agora elas vão mostrar o amor de Deus, né? Um amor que supera qualquer coisa, um amor que vence, um amor que perdoa, um amor que supera o sofrimento, um amor que é capaz de alcançar onde não se alcança. É uma mulher que teve uma vida extraordinária. Depois ela acaba retornando para os Estados Unidos. Em 1968 ela vai se casar novamente, um professor de seminário teológico, mas ela fica apenas 4 anos casada com esse professor. Ele acaba falecendo de câncer, então na história dela não foi uma vida muito fácil, né? Posteriormente ela acaba se casando pela 3ª vez, e esse marido depois acompanha ela até o final da vida. Ela tem apenas essa filha do Jim, né, a Valerie. E quando ela retorna para os Estados Unidos, lá ela começa um outro trabalho. Ela passa a escrever, e ela escreve muito bem. Ao toda a sua vida, a Elizabeth escreveu 24 livros. E livros que se tornaram best-seller nos Estados Unidos, né? Entre eles esse, Através das Asas do Esplendor. Ela se posiciona muito contra o feminismo, ela entende o seu propósito como mulher, e ela acredita que o ministério que Deus deu para ela sendo uma mulher, o propósito de ser mulher. Então ela escreve também muito livros ligados a essa área da feminilidade, que você nasce dentro do plano de Deus, você nasce no propósito de Deus. E um dos livros dela que me chamou a atenção, o título principalmente, é Deixe-me Ser Mulher. E ali ela fala, tem um livro que ela conta para sua filha, ela fala para sua filha a respeito do chamado de Deus na vida, a respeito do chamado para ser uma mulher, para ser uma auxiliadora, para ser uma ajudadora, para fazer aquilo que Deus tem proposto, que não é simplesmente ser uma dona de casa, mas também, se você quiser, mas você pode ser muito mais, alcançar muito mais dentro do propósito de Deus, né? Sem precisar ter a sua imagem distorcida, sem ser masculinizada, mas sendo feminina. Então ela fala, é um livro de orientação para a filha, e tem vários livros dela nesta área que ela trabalha muito. Ela se tornou também uma grande conferencista norte-americana, uma das maiores conferencistas do século XX. Ela viajou o país inteiro depois dessa história, dessa situação de vida dela, de experiência na missão, dando palestras, ministrações nos Estados Unidos, no interior. Então, ela teve a vida dela foi uma vida muito, trabalhou muito, foi uma vida que rendeu muito. Ela nunca se acomodou com a situação, ela nunca se abateu com os problemas que ela viveu. Ela entendeu a razão do sofrimento, porque sofremos, e que no sofrimento Deus fala conosco, que no sofrimento Deus quer nos moldar, que no sofrimento Deus quer nos fortalecer, e que até o sofrimento serve para nos colocar dentro do centro da vontade de Deus. Então o sofrimento também serve para isso, que ela fala que o sofrimento é uma fase que antecede a glorificação, ou seja, tudo que você vive, e essa razão, ela serve para algum motivo. Então ela vive, depois ela vai ter um programa radiofônico nos Estados Unidos durante 13 anos, e ela sempre inicia com uma palavra falando sobre o amor incondicional de Deus. Deus nos ama de forma incondicional.
E a experiência de vida dela foi algo fantástico, foi algo extraordinário. Uma mulher que realmente deu a sua vida. Ela faleceu não faz muitos anos, ela faleceu em 2015, com 88 anos, um pouco antes, por volta de 2004, ela começou a se deteriorar a sua saúde, começou a sofrer de demência. Então ela ficou mais reclusa na sua casa, parou de fazer essas ministrações e conferências pelo país, mas até o final da vida ela continuou sendo produtiva, ela continuou sendo alguém que levava a palavra de Deus, alguém que nunca se intimidou perante as dificuldades. E eu fico pensando na história dessa mulher, assim, principalmente nessa fase, né, que ela vai para o meio dessa tribo indígena com a sua filha. E quando ela casou com o Jim, ela era muito jovem, ela tinha por volta de 25 anos, então tinha toda a vida pela frente, e ao mesmo tempo ela entendeu que Deus tinha um chamado sobre a vida dela, que Deus tinha um propósito até no sofrimento que ela estava passando naquele momento ali. Tem algumas frases dela que eu anotei que realmente foram impactantes, que ela diz: o fato de ser mulher não me torna um cristão diferente, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Então, essa é uma frase que ela usa muito quanto ao posicionamento dela de feminilidade, de ser contra o feminismo da época que estava surgindo também nos Estados Unidos, muito forte, e ela se posiciona contra, ela foi muito corajosa nas suas escritas. Uma outra frase dela diz: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. E somos mulheres. E meu pedido, deixe-me de ser mulher. E ao meu pedido, deixe-me ser uma mulher santa, sem pedir nada além do que Deus quer me dar, recebendo com as duas mãos e com todo o meu coração o que Ele quer que eu seja. Então, realmente, assim, a história da Elizabeth é uma história que me impactou. Assim, realmente, entender a história dessa mulher, uma mulher que não desistiu do propósito que Deus tinha na vida dela, que compreendeu que apesar do sofrimento, que apesar da dificuldade, que tudo que ela passou colocou ela dentro do centro da vontade de Deus. E em nenhum momento ela questionou Deus, em nenhum momento ela se levantou contra Deus por aquilo que estava acontecendo. E a vida dela, o testemunho dela foi forte o suficiente para uma tribo indígena desconhecida que matava as pessoas, que não aceitava ninguém adentrar naquela realidade. E eu fico pensando na cena, ela, a Rachel e uma criança de 3 anos, a coragem dessas mulheres entrarem no meio da selva do Equador ali para pregar para uma tribo que havia assassinado seu marido. Então, é extraordinário a coragem dela e onde Deus levou ela. Hoje você encontra a história dela. Até sugiro, quem quer conhecer mais sobre a história dela e sobre a história do Jim, tem um filme que, claro, embora romanceado, Na Floresta Selvagem, se eu não me engano, o nome do filme. E ele conta um pouquinho sobre a história deles, né? O que aconteceu, como que eles conseguiram chegar lá. Porque imagine que entrar numa cultura diferente, numa língua diferente, num povo desconhecido, sabendo da agressividade daquele povo, e mesmo assim ela falar do amor de Deus, foi algo extraordinário, notável na vida dessa mulher. E eu quero trazer a palavra do Senhor para concluir a live de hoje, contando a história dessa mulher, sobre o texto que Deus trouxe o coração dela, quando ela passou por um momento mais difícil da vida. Que diz assim, Isaías capítulo 43, versículo 1, que diz: mas agora sim, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Então nós vemos o Senhor, quanto o Senhor foi fiel com a Elizabeth, quanto que ela viveu ali
e pelo fato dela crer no Senhor, não isentou ela de passar pelo sofrimento, de passar pela provação, de passar pela tribulação, mas preparou ela para entrar dentro do plano de Deus para uma mulher. Porque imagine um lugar onde os homens não conseguiram chegar, Deus mandou 2 mulheres e uma criança. Lugares difíceis de se encontrar o evangelho. E às vezes a gente não tem dimensão do propósito de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para a vida de cada um. O propósito de Deus, e que às vezes até mesmo o sofrimento, a luta, a tribulação serve para nos colocar dentro do centro da vontade de Deus. E que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ela fala muito nos seus escritos a respeito disso, descansar no controle de Deus e saber que por mais difícil que seja a tribulação, o momento, o Senhor está junto na hora de se passar pelo fogo, se passar pela água, se passar pelos momentos mais difíceis, o Senhor está junto, o Senhor está cuidando daquela situação. E por mais que o resultado da situação não seja aquilo que a gente espera, é algo que está no centro da vontade de Deus, é algo que está no centro da direção do Espírito de Deus. O que resta para nós, e principalmente quero falar mulheres, a termos a coragem de entender o propósito de Deus sobre a nossa vida, qual é o propósito que Deus tem. E eu fico vendo essas histórias de homens e mulheres usados por Deus tremendamente, que foram alvo nas mãos do Senhor. E o que eles viveram foram vidas que não foram vidas fáceis, foram seres humanos iguais a eu e você, que choraram, sentiram dor, sentiram fome, passaram necessidade, na verdade passaram muito mais necessidade, fome, tribulação, que qualquer um de nós pudesse imaginar a pensar. Mas eu quero te tirar nessa noite, te convidar a sair da tua zona de conforto e perguntar para Deus qual é o propósito do Senhor, qual é o plano de Deus para a tua vida. A razão da tua dificuldade muitas vezes é o que Deus está te preparando para ser. Assim como Davi, quando foi lutar com o gigante, primeiro, ele não foi lutar com o gigante sem ter um currículo, sem ter uma base de uma experiência. Quando ele chega perante o rei, ele tem um currículo para dizer, olha, eu lutei primeiro com o urso e o leão, para depois lutar com o gigante. E depois que ele luta com o gigante, ele vai ser perseguido, a situação da história dele foi cada vez piorando, ele foi enfrentando cada vez lutas maiores, até chegar no propósito de Deus. E quando a gente pensa no rei Davi sendo chamado para ser rei, nós vemos ele lá, um menino, sendo consagrado ali, sendo ungido a ser um rei, e só 40 anos depois Deus cumpre com o propósito que tinha na vida dele. Nós vemos Paulo sendo chamado a ser um pregador, ser o apóstolo escolhido por Deus, e só 14 anos depois exercendo de fato o que Deus tinha. E todos eles passaram pelas dificuldades. Então Elizabeth nos mostra que Deus tem seus planos e nós não entendemos muitas vezes, mas é melhor confiar e estar no centro da sua vontade. Amém? Então que nessa noite essa história possa ter alcançado teu coração, assim como alcançou meu coração também. E eu não consigo deixar de me quebrantar e pensar na história que viveram essas pessoas e a diferença que ela fez. O resultado da vida da Elizabeth foi que esse trabalho que foi manchete no mundo inteiro, como que uma mulher, e naquela época, como ela era viúva, ela era considerada quase como uma mãe solteira, com uma criança de 3 anos, como que uma mulher sai com uma criança de 3 anos para um meio de uma tribo indígena, no meio da selva, sem uma alimentação adequada, sem uma vestimenta adequada, morando nas habitações de indígenas, no frio, na chuva, com toda a dificuldade, com insetos, com animais, com tudo, dificuldade que pudesse passar na vida, essa mulher passou com essa criança. E ao mesmo tempo, esse trabalho dela impulsionou nos Estados Unidos e no mundo inteiro missionários para sair da sua zona de conforto e fazer missão no meio de tribos indígenas. Então, o resultado do trabalho de uma mulher
que teve coragem e entendeu que até no sofrimento Deus tem um plano e Deus tem projetos. E é melhor confiar no plano de Deus. Amém?